TV Shalom apresenta. Eu quero convidar todos vocês para estarem abrindo o vosso exemplar bíblico na epístola em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, como diz aqui na Bahia, e para os paulistas, 14. A epígrafe nos diz: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Hoje é domingo, iremos trazer uma mensagem cristocêntrica e evangelista ao seu coração. Capítulo 2, versículo 14, 2 aos Coríntios. Amados, nessa noite eu quero dizer para você que toda atenção agora é pouca, porque a palavra de Deus está sendo ministrada no recinto. Irmãos, o texto nos diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eu gostaria que os amados irmãos repetissem comigo da seguinte forma: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Agora, encarecidamente, eu gostaria que o irmão olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim: meu irmão, você e eu somos a rosa de Saron, o lírio dos vales. Sente-se, tome assento nesta noite, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nós estamos em um domingo ao qual é costume estarmos na igreja à noite para adorarmos a Deus, para bendizermos o seu nome, para engrandecermos ao Senhor. E acima de tudo isso também, irmãos, da adoração, de ouvir uma palavra de sabedoria. E neste domingo, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma palavra para você nesta noite. Estamos diante de um texto ao qual, na epístola de Paulo, em 2 aos Coríntios, nos apresentam uma certa história contada pelo apóstolo da sua experiência e da sua trajetória na presença de Deus. Se os irmãos leem bastante o texto de Coríntios, vai perceber que em 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala acerca do amadurecimento da igreja aos Coríntios. Corinto é uma cidade localizada na região da Península Balcânica, compreendida no sul da Grécia, e onde os gregos residiam. Corinto é uma cidade marcada pela sua beleza, exuberância e arquitetura. A nossa cultura ocidental herdou, por exemplo, a arquitetura coríntia, ou seja, um tipo de arquitetura a qual é feito de argila, a qual também é feito de gesso, e que, por sua vez, veio para o Brasil com os portugueses, que foram influenciados nos gregos, e que fizeram a beleza das primeiras cidades que surgiram em nosso país. Pois, para quem não sabe, historicamente, Salvador é a primeira cidade fundada por Portugal. E esta influência dos gregos não se remete tão somente à arquitetura, como, por exemplo, também à filosofia, aos Jogos Olímpicos, à matemática, às ciências, porque os gregos eram homens que se voltavam muito para o estudo e para a intelectualidade. Os gregos também eram altamente religiosos, pois, para quem não sabe, a mitologia grega era marcada pela formação de deuses como, por exemplo, Hades, o deus do submundo, Poseidon, o deus dos mares,
Zeus, o deus do trovão, pai do Hércules, assim também como Atenas, a deusa da sabedoria e a matriarca dos atenienses. Mas, valendo-se lembrar que havia uma deusa por nome Afrodite, e que era conhecida pelos efésios pelo nome de Diana. Quando nós vamos para Corinto, o pessoal de Corinto era um povo muito idólatra, que cultuava e que prestava adoração aos seus deuses. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está começando a tratar de uma igreja nova. Olhe para cá, preste atenção. De uma igreja que está começando a se formar. E olhe que o texto é tão claro em dizer que ele começa a falar acerca do alimento básico que toda criança deve ter, que é o leite materno. Ele começa a dizer, nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, que ele veio ao povo trazendo o alimento líquido, um alimento essencial para a manutenção da vida humana, pois para quem é mãe sabe muito bem que o leite materno é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento da criança. A criança que não toma o leite materno por um determinado tempo, ela carece de determinadas vitaminas e nutrientes que só o leite materno pode dar à criança. O que nós aprendemos com isto nesta noite? Aprendemos que Paulo, ele exige ao povo de Corinto a se alimentar primeiro com alimento líquido, ou seja, com alimento fundamental e essencial para o seu crescimento e seu amadurecimento cristão. Pois, para quem não sabe, o povo de Corinto também era muito aclamado pela sua beleza. As mulheres de Corinto eram mulheres com uma beleza escultural, pois os gregos amavam a musculação e amavam a força e cultuavam os seus corpos. As mulheres gregas eram maiores que as mulheres judias, tinham os olhos claros, olhos verdes, olhos azuis, seus cabelos eram loiros, outras tinham cabelos castanhos. O clima da Grécia era um clima bastante favorável, era uma cidade também bem portuária como a cidade de Corinto, e consequentemente as mulheres eram donas de casa, mas eram altamente sustentadas pelos seus maridos, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, e as mulheres, muitas delas, não precisavam trabalhar. Os homens sustentavam elas, e os homens de Corinto ganhavam muito bem por isso. As prostitutas de Corinto, preste atenção, elas eram muito bonitas, e consequentemente, eram um grande pivô da separação de muitos homens que viviam em Corinto. E em detalhe, que muitas dessas mulheres começaram a se converter à fé cristã. Pois é, isso mesmo. E na conversão da fé cristã, elas, muitas das vezes, cortavam ou tinham os seus cabelos cortados para que pudessem colocar um véu e assim tão somente viessem entrar na igreja. Porque em Corinto, a mulher chamava muita atenção essa que pervertia o juízo de muitos homens cristãos que estavam se convertendo naquele momento. É aí então que nós começaremos a ter um esclarecimento de um texto aos Coríntios, que fala que quando a mulher entrar na igreja ou orar, ela deve ficar em silêncio e, consequentemente, colocar-se um véu sobre a sua cabeça, porque algumas daquelas mulheres, elas tinham o cabelo muito curto, cortado, e era um sinal de desonra para aquele contexto e para aquela época. Ou seja, Paulo está falando de um contexto específico, de um momento específico, e alguns de nós pegamos esse texto e acabamos por generalizá-lo, achando que esse texto se engloba a qualquer momento e a qualquer época. Não, Paulo está falando de um problema típico da igreja aos Coríntios. Porém, o que quero deixar claro nesta noite é, talvez você possa estar se perguntando, pregador,
você está falando muito da história da Bíblia, mas nesta noite eu estou com um problema financeiro e preciso de uma resposta de Deus. Nesta noite eu briguei com meu esposo e estou angustiada, eu estou assolada e preciso de uma resposta de Deus. Pregador, eu estou desempregado. E o que esse texto tem a ver com a minha vida? O que eu posso tirar como verdade cristã para que eu possa sair edificado nesta noite? Pois bem, acompanhe comigo, espere um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Quando nós vamos para 2 Coríntios, segura um pouco, observamos que no capítulo 2, texto a qual você leu, Paulo agora está tratando de uma igreja mais amadurecida. Diga assim comigo, Paulo está tratando de uma igreja mais amadurecida. Porque em 1 Coríntios ele fala de uma igreja jovial, ainda de uma igreja em juventude, uma igreja em infância. Mas quando ele escreve 2 Coríntios, e isso há uma diferença de tempo enorme, ele começa a tratar a igreja como uma igreja amadurecida. Vitor, prova para mim acerca disso. Pois quando Paulo começa a falar de uma igreja amadurecida, ele começa a nos mostrar no capítulo 1, em que ele fala justamente dessa forma: ajudando-vos também com orações para nós, para que pela mercê por muitas pessoas não seja feita, e por muitas também sejam feitas graças a nosso respeito. Capítulo 1, versículo 11. Eu estou deixando esse versículo para que tu entendas nessa noite. Paulo começa a escrever esta carta dizendo aos coríntios: vocês amadureceram, passaram-se alguns anos, a igreja aos coríntios não é mais a igreja de outrora, agora vocês precisam de um alimento mais sólido. E ele começa a contar uma experiência que está relatada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a qual você vai lembrar dessa história. Se você for no capítulo 2, versículo 11, versículo 12, Paulo vai lembrar da história lá em Atos, a qual ele diz que quando chegou a Troade para pregar o evangelho, foi aberta uma porta no Senhor. Amados, o episódio de Troade lembra quando o Espírito Santo falou a Paulo e a Silas para que ele desviasse da Macedônia e fosse para uma região chamada Troade. E nessa região ele encontrou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E aquela mulher, ela ganhava e fazia com que os seus financiadores lucrassem muito com isso. O texto é claro que quando aquela mulher, ela vê a Paulo e a Silas, ela se amedronta, mas tenta ludibriá-lo e tenta enganá-lo, fazendo falsos elogios acerca dele, de que ele é um homem de Deus, de que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Paulo não se deixa enganar e pela autoridade do Espírito Santo expulsa o demônio, a entidade que estava sobre ela, e consequentemente aqueles homens que estavam ganhando dinheiro com aquela mulher denunciam a Paulo e a Silas e consequentemente eles acabam indo presos. Mas diga assim comigo: tudo na nossa vida existe tempo, modo e propósito. Ainda que não entendamos, Deus sempre nos surpreende. Porque quando eles acabam indo presos, lá eles pregam para o carcereiro. Lembra do episódio do terremoto? E consequentemente Paulo conhece a família do carcereiro, e ali é dito o texto, capítulo 16, versículo 31, que diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua. Havia um propósito, e aquele carcereiro e sua família arrependeu-se e aceitaram a Cristo. Pois bem, Paulo começa a relatar um pouco acerca desse episódio, e também no versículo 13 ele fala um pouco da tristeza de Tito não poder acompanhá-lo. Mas quando nós vamos para o versículo 14, nós agora estamos diante de um texto que conflita a mim e a você, porque Paulo começa a dizer: olha, graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar
o cheiro do seu conhecimento, porque para nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É aí então que eu começo a pregar e dizer para você, de que bom cheiro Paulo está tratando nessa noite, de que bom cheiro Paulo está falando nesta noite, de que bom cheiro ele está nos alegando nesta noite. Ele está dizendo que a igreja ao Coríntios é uma igreja que exala o bom cheiro do conhecimento do Cristo, mas esta igreja aos Coríntios também está sendo atrelada à igreja da atualidade, à igreja da contemporaneidade, à igreja batista de Rios de Águas Vivas, a igreja a qual nós estamos nessa noite e que recebemos do Senhor por meio da sua palavra o mérito de exalarmos o bom cheiro do conhecimento de Deus. Ou seja, o Senhor começa a nos revelar que eu e você exalamos o bom cheiro de Cristo, exalamos a virtude de Cristo, exalamos o conhecimento de Cristo, exalamos a glória de Cristo, exalamos o conhecimento de Cristo, exalamos a inteligência de Cristo, exalamos a beleza de Cristo, exalamos, aleluias, a virtude de Cristo, exalamos a Cristo em nossa vida. Se você acredita nessa palavra profética, levanta a mão para adorar. Agora vem comigo. Quando o texto fala de exalar, o texto está nos remetendo ao livro, aos Cantares de Salomão. Porque aquilo que se exala na Bíblia e que tem um bom cheiro e que também é conhecido na atualidade e na contemporaneidade, a qual você usa para vir para a igreja, para se encontrar com seu esposo, para se encontrar com seu filho, para ir trabalhar, para poder estar bem aciável, não é nada mais, nada menos que a fragrância de um perfume. Deus nesta noite está dizendo para a igreja: exale o cheiro da minha virtude na tua vida através das tuas obras. Que igreja é esta que Cristo está buscando? Uma igreja que exala o seu conhecimento, uma igreja que exala a sua virtude, uma igreja que exala a sua sabedoria, uma igreja que exala o seu poder, uma igreja que exala o seu testemunho, uma igreja que exala o seu sofrimento, uma igreja que exala a sua aflição, uma igreja que exala a sua abnegação, uma igreja que exala o testemunho de ser cristão. É justamente o que Paulo está interrogando agora aos coríntios. Vocês estão exalando de fato o cheiro do conhecimento do Cristo a qual você serve? Eu sei que existem muitas coisas que querem desvirtuar você nessa noite. Talvez a tentação de sonegar dinheiro, talvez a tentação de uma outra mulher ou de um outro homem, talvez a tentação de querer largar tudo, talvez a tentação de não aceitar mais a vida ou a condição que você está vivendo. Mas ei, calma aí, você aceitou a Jesus e por ter aceitado a Ele, a fragrância do bom cheiro está em você. Não desperdice essa fragrância com qualquer lixo do mundo, porque você é a virtude de Deus na terra. Valorize-se e aprenda a se valorizar em Deus. Calma que o negócio vai apertar hoje, viu? Prepara aí, prepara. Se você se valoriza enquanto crente, não vai procurar namorado ou varão onde não tem para você. Porque tem muita gente que vem para a igreja, meu Deus, a dimensão vem para aqui, viu? Para essa área. Tem muita gente que vem para a igreja para tentar encontrar alguém. Tudo bem, não tem problema. Não há problema nisso. Mas o detalhe é, às vezes entra, recebe a Cristo, busca a Cristo, mas vai buscar no mundo. Ei! Deus tem o melhor para você. Queira também alguém que saiba exalar essa fragrância. Tem muita gente abrindo mão das promessas por qualquer guisado de lentilha. E Deus tem dado a você uma oportunidade de perseverar, de chorar com Ele, mas também de se alegrar com Ele, de receber das suas benesses, de receber da sua prosperidade, de receber das suas bênçãos na terra. Quando nós falamos de exalar, estamos falando de perfume. E perfume lembra-nos rosa. E no capítulo 2, ao Cantares de Salomão, quem quiser gostar de Bíblia, abra lá. Existe uma expressão que diz assim: eu sou a rosa de Saron,
o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Detalhe, alguns pregadores, teólogos, talvez, pessoas que deixam passar e não prestam atenção no texto, usam o termo rosa de Saron atribuído a Jesus, mas é um engano. Olha o que eu estou dizendo. A rosa de Saron não é atribuição a Jesus, não é. Se já te ensinaram dessa forma, não é. Porque o texto é claro, é só leitura. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Não é o autor que está escrevendo dizendo isso. O autor está escrevendo, que nós suponhamos que tenha sido de fato Salomão, mas ele está se referendando ao dizer da mulher. É a mulher que está afirmando que ela diz ser a rosa de Saron. Observe que no versículo 15, versículo 16, versículo 17, está dizendo, ela está elogiando. Eis que é gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso, as travas da nossa casa são de cedro, e as nossas varandas de cipestre. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ou seja, a atribuição da rosa de Saron não está sendo atribuída a Jesus, mas está sendo atribuída à noiva do Cordeiro, a desejada dele, aquela que é amada dele. A rosa de Saron é você, é você, é você, é a igreja do Senhor. Diga assim comigo, bata no peito nessa noite com fé, eu sou a rosa de Saron. Tem um detalhe, o dono da plantação e da vinha é ciumento, ou seja, você é a rosa, mas o seu dono é Jesus. E a rosa de Saron tem algumas curiosidades que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite. Primeiro, a rosa de Saron, ela é bela. A beleza dela chama atenção, ela é agradável aos olhos. A rosa de Saron, ela é muito proveniente na região de Saron, ou de Sharon, que é uma região desértica, que de manhã, no dia, faz muito calor, e que à noite faz muito frio. Ela é típica de regiões desérticas, porém, se adapta a qualquer lugar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim comigo, irmão, ela se adapta em qualquer lugar, seja em lugar quente, seja em lugar frio. Pois bem, ela é bela e exuberante. E detalhe, tem de várias cores. Tem rosa, branca, tem amarela, tem roxa e até mesmo tem vermelha. Tem cores mistas. Existem algumas regiões de Israel que a rosa de Saron, ela consegue ficar com duas cores. Uma cor avermelhada e uma cor meio rosada. Preste atenção, tem segredo aqui para ser dito nessa noite. Ela também, como toda rosa, produz espinhos. Ela também, como toda rosa, tem raízes fortes e profundas, caules enrijecidos. Da rosa de Saron se faz chá, da rosa de Saron se faz perfume, da rosa de Saron se aromatiza os lares. Da rosa de Saron existe uma fragrância que era utilizada pelos profetas e pelos sacerdotes, que usavam a fragrância de Saron, porque quando eles andavam, as pessoas já sabiam que estavam vindo um homem de Deus. Isso geralmente aqueles que tinham um pouco mais de condição, porque fazer um perfume da rosa não era tão barato assim. Era um tipo de perfume que os identificavam. É aí agora que a gente volta para Coríntios e começa a entender de que perfume é esse que Paulo está falando, de que aroma é esse que Paulo está dizendo. É justamente isso que nos faz entender que o aroma, que a fragrância que Paulo está falando, é um aroma e uma fragrância que o identifica como servo de Deus. É um aroma e uma fragrância a qual só aqueles que sabem, conhecem, aleluias, poderia dizer que ali vem um homem de Deus, poderia dizer que ali vem uma mulher de Deus. Significa dizer nessa noite que o exalado perfume que está sobre a sua vida tem um nome, tem uma identidade, tem um caráter, aleluias. Você exala o perfume de Cristo e por isso você é identificado como cristão, como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. E nessa noite tem muita gente que talvez está precisando aprender. Você não veio para a igreja para fazer
fazer o nominal, não. Você veio para a igreja, foi para servir em espírito e verdade, para abrir o teu coração, para adorar, para morrer por Cristo, para pagar o preço para o Cristo, mas também para reinar com Ele e morar com Ele. E nessa noite, quantos acreditam nessa palavra profética, você tem a liberdade de adorar neste lugar. Diga-se comigo: as noites, a rosa de Saron brilha. Ah, o segredo está aí. Começa o segredo agora. A noite do hebraico Laila, que significa dizer ausência da luz, que é quando o sol se põe e a lua aparece, mas a lua é iluminada pelo sol e a lua não ilumina, a lua é iluminada, mostra o perfil da nossa vida na terra. Porque Jesus disse que o mundo é comparado às trevas e nós somos a luz do... A rosa de Saron brilha em meio ao escuro, ou seja, significa dizer que eu e você, enquanto houver um mundo, enquanto estivermos nele, enquanto estivermos em trevas, enquanto estivermos em situações difíceis, enquanto você não conseguir, aleluias, prosperar, mas ver um ímpio prosperar, tentando você errar, você vai continuar dando a luz e não vai se contaminar. Enquanto você vê alguém te convidando para fazer coisas erradas, você não vai porque você é luz. Enquanto você ver alguém te convidando para se afastar da igreja, dos caminhos de Deus, você não vai porque você é luz. A escuridão pode ser tamanha, mas um pontinho que brilha ainda faz a diferença. Eu quero ser o primeiro que é o segundo, levante a mão. Nesta noite Ele manda te dizer: queira ser luz, brilhe como luz, seja intenso como luz, faça a diferença como a luz, seja impactado pela luz de Deus em tua vida. Você é a rosa de Saron. A igreja precisa saber se posicionar e se valorizar, porque eu estou vendo tanta gente com falsa modéstia e falsa humildade. Ah, eu sou só servo. Ah, eu não sei não. Ah, não é nada não. Pare com isso, se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Tem muita gente na igreja com falsa humildade. Diz que não é nada, mas fala mal de seu irmão. Diz que não quer nada, mas por detrás confabula para tomar. Diz que não faz questão, mas aleluias, intercede contra, pede contra e até mesmo ora contra. Isso está dentro e está fora da igreja. Tem muita gente que diz a paz do Senhor, tudo bem, eu te amo, mas por detrás, não perde a oportunidade de picar o pau. Tem muita gente se dizendo ser rosa de Saron, que exala o bom cheiro de Cristo, mas não está tendo virtude, dando bom testemunho disso. Quantos de nós precisamos voltar os nossos conceitos? Porque eu e você, o texto também revela em Paulo um segredo. Ele diz que nós somos o bom cheiro para os que se salvam e também para os que se perdem. E o cheiro exala para a vida e também exala para morte. Tem muita gente achando que está exalando direito, que está exalando como um bom cheiro, que está exalando como influência, que está exalando para ser vida para o próximo, que está exalando, agradando e aproximando. Mas tem muita gente que está exalando odor, que está exalando para afastar, que ao invés de fazer viver, está fazendo matar. E isso também o texto nos revela. Ei, de qualquer forma, você que é igreja, você está exalando, ou bem ou mal, ou agradável ou não agradável, ou é cheiroso ou é odor. Você não vai deixar de exalar, ou para a vida ou para a morte, mas você exala, você exala, você exala. Queira nessa noite exalar para a vida, porque se você ainda exala para a morte, tá vendo aquele crente? Eu? Ser igual aquela mulher ali? Eu não, viu? Ser igual aquele varão? Eu não, viu? Ei! Cadê você? Aquela ali? Ixi, eu não. Prefiro estar no mundo do que estar na igreja. Bora ali, irmã, congregar ali naquela igreja. Qual é a igreja? Ali, aquela igreja ali, é bem, tem uns louvor bem. Aquela igreja, que tem aquele irmão ali. Não vou não. Que tem aquela irmã, não vou não. Que tem, não vou não. E que eu? Para eu ficar mais atribulada? Ei! Que tipo de igreja estão sendo nós? Que tipo de cristão estão sendo nós? Que tipo de pessoa você quer ser na presença de Deus?
eu já tenho 15 anos de crente, mas nada mudou, tá a mesma coisa. Muitas das vezes o tempo não quer dizer muita coisa. Às vezes tem muita gente com pouco tempo que dá mais virtude, que dá mais testemunho, que dá mais exemplo, que muita gente que já tem 5, 10, 15, 30 anos, que é obreiro, ou seja, não importa o tempo, o que importa é o crescimento e a minha vontade de aprender, a minha vontade de buscar, a minha vontade de me entregar, porque Jesus havia nos dito, pelos frutos vos conhecereis. A árvore que não dá bom fruto não será apedrejada. Está sofrendo, está gemendo, está, aleluia, chorando, está tendo perseguição, não tem problema, tu é boa árvore, tu está gerando fruto, tu está dando na estação própria, não tem problema. Este é o sinal que você está crescendo na presença de Deus. Só que tem um segredo. Estamos falando de planta, de árvore, estamos falando de algo que é ligado à natureza. E eu quero contar uma ilustração para você, para finalizar. Eu quero lhe contar que existe uma árvore muito forte, proveniente na região do Oriente Médio e também da África, chamada árvore de acácia. Árvore essa a qual foi feita, segundo o texto do Gênesis, o compartimento da Arca da Aliança e também da Arca de Noé. A Arca de Aliança ela é conhecida por ser muito forte e muito enrijecida. Porém, nessa ilustração que irei contar para você, estamos diante da árvore de acácia e diante das flores, aleluias, de Saron. E aí, vocês talvez não saibam, mas as flores de Saron são flores que elas crescem numa planta que não tem a mesma força ou robustez que a árvore de acácia. O interessante é saber que houve um grande vendaval e a árvore de acácia na ilustração dissera para as rosas de Saron: olha, eu sou mais forte que vocês, certamente a ventania vem e eu irei sobreviver. E vocês, o que irão fazer? A árvore de acácia gozou-se de sua força, de sua robustez, de sua autoridade, talvez da sua história ou do seu legado, talvez daquilo que já possuía ou daquilo que se vangloriava por ter sido importante no meio da história. As rosas de Saron, por entanto, silenciaram, nada falaram, e aí tão somente sobreveio um grande vendaval, um grande vento, a qual de fato levou a árvore de acácia para longe, puxando de suas raízes e fazendo com que a mesma não conseguisse sobreviver. Ao ter caído no chão, caiu perto, aleluias, das rosas de Saron, e ali então ela indagou e perguntou: como pode? Vocês são frágeis, aleluias, não tem a mesma força que tenho, não tem a mesma história que eu tenho, não tem o mesmo legado que eu tenho, não tem a mesma beleza que eu tenho, e como conseguem prevalecer? Uma das rosas disseram da seguinte forma: nós aprendemos que o silêncio sempre nos fará maior, e além disso aprendemos a nos dobrarmos diante daquele que é maior do que nós. Enquanto tem muita gente se vangloriando pelas coisas que faz, a igreja precisa aprender a se dobrar daquele que é maior que ela, porque enquanto os muito perseveram e se batem no peito, nós nos ajoelhamos e continuamos de pé. O segredo de permanecer de pé é saber se ajoelhar diante de Deus, porque na hora certa você permanece e os exaltados caem. Porque quantos não estão mais entre nós? A fama e o sucesso repentino não é consistência na presença de Deus. A fama e o sucesso repentino, da mesma maneira que vem, ela também vai. O segredo é saber perseverar e esperar o seu tempo, porque toda promessa tem seu tempo de espera. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar. Levante a sua mão nesta noite. Assim diz o Senhor: existe tempo, existe modo, existe propósito debaixo dos céus, mas para aquele que acredita e persevera, eu realizo, eu manifesto, eu faço acontecer. E nesta noite eu profetizo: saiba esperar o tempo de Deus, porque as promessas ainda estão de pé. Você exala o meu cheiro. Recebe nessa noite essa palavra profética. Você não vai parar.
Aviva nessa noite, aviva nessa noite, renova! Já para terminar, não levando muito tempo, diga-se comigo, as adversidades revelam quem somos nós. Acredite nisso. Pois a crise também é o florescer de novas oportunidades. Você está passando por uma dificuldade, mas é aí que você se fará maior em Cristo. Você está passando por um aperto, mas é aí que você se fará maior em Cristo. Você está passando, aleluias, por um aperto, por um estreito, é aí que se manifesta a presença e a glória de Deus. Porque nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé, nós pregamos pela fé, nós louvamos pela fé, nós fazemos pela fé, acreditamos pela fé, vivemos pela fé. É a fé que nos manifesta e nos faz acreditar de que o impossível não é impossível em nossa vida. Tem muita gente precisando entender nessa noite que o seu impossível não é impossível para Ele. Ele disse que não seria fácil, mas que também não é impossível. Tem muita gente que está deixando de exalar o bom perfume de Cristo, porque não acredita mais nas promessas de Deus. Vem apenas para os cultos só por vir, mas não está sabendo exercer a sua fé. Nesta noite Ele te convida, saia do lugar que limita a sua visão, exerça a imunar, ou seja, exerça a confiança no Altíssimo, a fé no Altíssimo, dê credibilidade à palavra de Deus. Dê credibilidade à palavra que nutre, que renova, que transforma, que aviva, que fortalece, que dá vida eterna e que te salva. Porque por meio da palavra que está escrito, João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertar. 8,36 está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma boa e perfeita e agradável vontade para você. Valorize-se nessa noite, se dobre diante de Deus, mas diante dos seus inimigos, seja indomável, como o leão da tribo de Judá, como as águias que voam alto. Tem muito crente que está se colocando por debaixo. Você é cabeça e não é, aleluia, cauda. Tem muito cristão que está se sujeitando aos rudimentos desse mundo. O que eu não ganhei de alto, eu ganhei de ousado. Aprendi que se você não tiver atitude de se ousar, ninguém vai fazer por você. Poderão dizer para você, pô, cadê você que pregava? Ah, não prega mais. Ô irmão, Deus abençoe. Não fica assim não, mas não passa disso. Cadê na hora para abraçar e para ajudar, para orar, para incentivar, para levantar? Cadê? Poucos aparecem. Quando você está num tempo difícil, são poucos aqueles que vão aparecer. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, não espere do outro também, só espere de Deus. O que foi que o Senhor falou para Ezequiel? Levanta-te e põe de pé, que eu falarei. Ele está dizendo para você, cadê você? Vai se pôr de pé nessa noite? Vai se levantar nessa noite? Você acredita que nesta noite o Senhor está convocando, está intimando a você a se levantar? Mas não é de qualquer forma ou de qualquer jeito não, é a se levantar. Mas não é de qualquer maneira assim, jeitoso, pomposo, sabe? Se levantando, quase não se levantando. É se levantar, como um soldado que se levanta para uma batalha. Cadê a sua postura? Cadê você? Começa o dia que acordar 11 da manhã, para com isso. Só vence quem tem atitude. Acorda cedo para trabalhar. Se não trabalha, cuida do lar. Cadê você? Te convida, eu não vou não. Ou então diz, eu vou orar. Tudo bem, não tem problema, você tem que orar. Mas tem muita gente colocando oração, porque na verdade está com medo. Tem muita gente colocando outras pessoas na frente, porque na verdade estão com medo.
com medo de assumir as suas responsabilidades, com medo de assumir, aleluias, aquilo que Deus entrega. Tem muita gente com medo na igreja, e por esse medo você não cresce, não prospera, não realiza, não vai em frente. Se Sara não tivesse atitude de louvar, ela não estaria louvando. Se eu não tivesse atitude para pregar, eu não estaria pregando. Se o pastor Roberval não tivesse atitude para pastorear, ele não estaria pastoreando. Deus só vai chamar quem é ocupado e quem quer na presença dele. Quem quer e quem quer de Deus, quem quer de Deus, quem quer de Deus, levanta a mão para adorar. Quem sabe cantar essa música? Eu vou falar para Deus. Só Ele e eu. Isso. Eu entregarei a partir de hoje. E eu e mais ninguém. Pare de contar os seus problemas para aquele que não pode fazer por você. Pare de contar aquilo para quem não vai poder te ajudar. Conta o teu problema para Deus nessa noite. Se você não pode, Ele está aqui para te ajudar. Mas se levanta do chão, você exala. Eu termino aqui agora. Daniel estava na Babilônia e ele era jovem, porém atentou-se a não se contaminar com os manjares do rei. Ele foi influenciador e não influenciado. Ei, cristão, você influencia ou se deixa influenciar? Esta é a reflexão desta noite. Este é o motivo pelo qual pregamos esta palavra. Talvez nós não trouxemos uma palavra que viesse fazer as cadeiras voar. Também não é mais o meu estilo de pregar. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Esta mensagem vem para te conscientizar de que você não pode ser mais o mesmo. De que você precisa de Deus. E de que você tem a responsabilidade de exalar o seu bom cheiro. Mesmo que você não dê atitudes de bom cristão, você vai continuar exalando talvez um odor, mas esse odor vai dar testemunho lá na frente no grande dia, porque nada está encoberto aos olhos de Deus. E nesta noite eu pergunto a você, qual é a sua escolha? Quer ser Rosa de Saron? Emane o bom cheiro. Quer ser Rosa de Saron? Emane Cristo. Se nesta noite tem pessoas aqui, Sara, vem para cá, Sara. Cadê você? Se nesta noite, existem pessoas aqui que estão destruídas, mas que deixam que a aparência reflita uma outra postura. Mas só Deus sabe o que você está passando. Existem pessoas aqui que dizem sentir um vazio no coração. Tem algo errado, porque o seu vazio já foi preenchido com Cristo. Ah, mas eu sinto assim cuidado. Está preenchendo? Porque Cristo se preenche a cada dia e a cada momento com conhecimento, com adoração, com santidade, com busca. Ah, mas eu tô complexado, eu tô atribulado. Ei, você pode até ficar angustiado, mas atribulado não é coisa de crente. Ah, mas eu estou atribulada, irmã. Para com isso. Isso não é nem linguagem para cristão. Cristão não anda em atribulação. A tribulação é coisa que o diabo faz para tentar acabar com quem não é cristão. Ou ele pode ser até tentado, mas ele não pode ser vencido. A tentação está para todos nós. Mas a diferença é que o Espírito de Deus mora em nós e nos dá força para vencermos a tentação. Você está entendendo nessa noite que Deus está falando com você? Você está compreendendo nessa noite o que Ele quer de você? Ele quer de você entrega, Ele quer de você atitude, Ele quer de você ousadia, porque não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levante-se nessa noite. Levante-se nessa noite. Se tem pessoas visitantes nessa noite, pessoas que ainda não são cristãs, medite na canção.
Medite na canção. Pegue na mão do seu irmão, vamos fechar o corredor, vamos adorar. Eu gosto muito de vir às igrejas batistas porque os irmãos sabem muito bem expressar a adoração a Deus. Os irmãos sabem buscar o Senhor na adoração. Feche os teus olhos, pega na mão do seu irmão com amor. Se ligue com ele, feche, converse com Deus. Conversa com ele. Conversa nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Medita na letra dessa música. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa menor, malhando trigo no lagar. Estava um homem de família pobre, se achava menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu quem mandei. Então cumpra a missão. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Ei! Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu. Então fale o que eu mandar. Alguém pode te perseguir e somar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é Ele. Mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Ei! Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu. Então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas seus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. Ei! E se alguém questionar, não quiser entender, igreja, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu.
Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. É Ele quem te capacita. As palmas louvam e exaltam o Rei da Glória nesta noite. Adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Ele está neste lugar.